minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Você tem curiosidade para saber como as pessoas aplicam marketing digital em seus negócios, um pouco mais do background da produção de conteúdo e saber um pouco como produzir conteúdos de valor que engajam e convertem mais em vendas? A Atmos Digital está abrindo esse podcast, o Orbitalcast, para justamente tratar sobre estes assuntos e sempre trazendo um convidado que está tendo resultados significativos com o marketing digital ou a produção de conteúdo e mostrar um pouco disso para vocês e também trazer alguns conselhos e dicas de como fazer isso. E para isso hoje também a gente vai fazer uma apresentação básica da equipe da Atmos em si e também por final deste podcast o que a gente vai falar além disso tudo. Boa. Então, eu vou começar por mim, eu acho. Boa, perfeito. Daí a gente começa... As apresentações. Isso. Boa. Então, meu nome é Roberto César Carneiro. Eu comecei na fotografia, mais especificamente em fotografia de produtos. Depois eu acabei indo para vídeo. Nessa transição, eu acabei começando a trabalhar junto com o Gabriel, que a gente auxiliava assim um ao outro na captação de eventos, vídeo para eventos, né? Então, geralmente de música eletrônica aqui em Curitiba, a gente tinha bastante clientes na época, estava indo bem, só que a gente viu que não era o nosso nicho. Então a gente acabou se separando conscientemente, assim, voluntariamente, porque a gente queria explorar mais o mercado. A gente sempre viu que a gente podia trabalhar juntos, dava certo, só que aquele nicho em específico não era o que mais fazia a gente feliz. Então daí a gente começou a explorar nossos lados, nossas carreiras profissionais em separado, mas sempre mantendo contato, porque além de tudo a gente é amigo. Então, depois disso depois do vídeo eu achei o design. Eu entrei para a faculdade de design. Ou seja, eu comecei fotografia de produtos com 14 anos, então... A época que eu trabalhava com o Gabriel já tinha 18 anos e a hora que eu entrei na faculdade eu tinha em torno de 19 para 20 anos. Então, eu me encontrei no design digital, eu vi que tanto vídeo quanto fotografia se aplicavam e muito mais. Daí também comecei a explorar um pouco de modelagem 3D e ao sair da faculdade eu entrei numa empresa chamada Pixel, aqui de Curitiba, e eu acabei conhecendo o nosso parceiro Alberto. E lá a gente eu acabei voltando para a área de eventos, mas lá a gente fazia conteúdos imersivos para eventos, uma empresa muito legal, vale a pena conhecer. E assim a gente criou uma relação muito próxima, não só com ele, com toda a equipe de lá, principalmente o pessoal da criação, lá o Rafa, o Esté, o Saul, Matheus. O Matheus, toda a galera lá da criação, acabou fugindo lá. Mas, e a gente criou uma relação muito forte lá, e era muito massa trabalhar lá. Daí, só que nem eu falei, eu curto eventos, só que uma outra área, não esta parte do conteúdo em si. Então, eu acabei saindo de lá para fundar esse projeto com os nossos parceiros, a gente já vinha conversando,
e agora estamos aqui. Então vou passar a bola para o Gabriel para ele fazer a apresentação dele e falar um pouco mais sobre sua trajetória. Então, como o Beto bem disse aí no começo, eu também comecei mais na parte do vídeo, né? Fiquei aí, em média, uns 3 anos trabalhando. Antes de faculdade, antes de qualquer parada, eu tive a oportunidade de trabalhar também num estúdio com um grande amigo meu, e a gente ficou ali uns 3 anos trabalhando na parte de eventos, só que era evento social, né? Eram eventos ali, casamentos, esses eventos, 15 anos, coisas mais pontuais, mas que me deu muita vivência ali de evento, e até como é o fluxo, né? Que beleza, tem os eventos ali nas suas diferentes proporções, mas cada um tem um fluxo e você tem que meio que entender ali o fluxo de cada um para conseguir, além de fazer as captações ali e o bom andamento do evento, você saber meio que o que você está fazendo, né? E geralmente você trabalha junto com um fotógrafo, enfim, uma equipe tem que estar em sintonia em alguma medida. Fiquei ali os 3 anos trabalhando nisso, nesse meio tempo, né, Beto? A gente também começou esses nossos projetos aí em eventos de música eletrônica, festas. Sim. Inclusive o Lúcio Lima, que é onde ele trabalhava, ele deu uma grande força pra gente no começo, emprestava alguns equipamentos. Verdade, muito bem lembrado. Então a gente já chegou a fazer evento aí, basicamente a câmera que era nossa e os outros acessórios ali, iluminador, bateria, a gente pegava emprestado. Sim. E ficamos aí, não lembro muito quanto tempo a gente ficou, mas acho que em média aí 1 ano e pouco, quase 2 anos fazendo. Foi 1 ano de começo ali, mais informal, e depois a gente se formalizou, né? Daí ficamos ali fazendo. Nesse meio tempo a gente acabou pensando, pô, é legal, a gente sabe desenvolver, a gente sabe fazer, só que é um meio que a gente ainda não se sentia, não é nem pertencente, mas é um fluxo diferente, não era o que a gente ainda procurava na época. E aí a gente foi, como o Beto bem disse, se desenvolver aí profissionalmente. Comecei a fazer faculdade, daí fiz publicidade e propaganda. Nesse meio tempo na faculdade eu já fui indo mais para a área do marketing, só que ainda não tão aplicado ao digital. Então era mais marketing setor varejista, então trabalhei em shoppings, no departamento de marketing do Shopping Novo Batel, em Curitiba. Depois trabalhei no setor varejista mesmo, um tempo no marketing da Casa China. Depois voltei para shopping, na parte do polo shop ali do marketing, só que mais focado ao marketing digital. Então ali que começou esse despertar e que também foi linkando meio que, pelo menos na minha cabeça, que essa parte prévia da produção ela poderia ser usada ainda, e talvez num formato que seja mais interessante e muito mais escalável. E daí que veio essa ideia aí também de fazer e continuar essas produções mais voltadas ao marketing digital. Mas basicamente a trajetória aí é essa. Passei por captação de vídeo, edição de vídeo, depois fui para o marketing off, digamos assim, fazia ali a parte de campanhas, até de peças publicitárias, mexi muito com esse negócio de fazer peça, banner, material de divulgação, e daí num terceiro momento que daí meio que descobri essa parada do marketing digital, e aí nossos caminhos voltaram a se encontrar de novo, dessa vez com o Alberto aí junto. Legal. E foi meio que nessa pegada. Agora é o Albertão, né? Nossa. Eu acho que se eu começar a falar da minha história, eu vou ter que precisar de 3 podcasts, né? Mas, em resumo, é o seguinte, eu sou, obviamente, não sou daqui, meu sotaque dá para perceber. Eu tô no Brasil, acho que uns 7 anos aproximadamente. Aqui em Curitiba eu cheguei aqui em torno de uns 3 anos já. Mas sempre trabalhei na área audiovisual. Então, acho que quando eu cheguei aqui, eu achava que era bom no que eu fazia, né? Só que quando eu entrei na Pixel, onde eu conheci o Roberto, eu vi que a galera que trabalhava aí nessa área era muito, muito boa, muito ótima. E eu fiquei, meu Deus do céu, aqui há uma galera muito boa. Eu achando que eu tinha como um nível aceitável, mas essa galera continua sendo, até talvez melhor do que antes. E aí eu aprendi muito, tanto profissionalmente quanto amizade. Então, acho que isso foi um vínculo muito forte que eu criei aqui em Curitiba. Tanto que quando o Beto saiu por seus motivos pessoais, mas para outra área, eu também pensei nisso, em fazer uma coisa completamente mais diferente, mais o que é a minha cara.
Daí, quando a gente, um dia normal, a gente somente estava trocando uma ideia, conversando, eu estava falando que eu tinha uma ideia, um sonho de empreender um negócio, de fazer uma coisa que eu queria na decoração. Daí o Beto, coincidencialmente, também estava com uma ideia, só que ele falou, tipo, eu quero fazer uma coisa, mas eu sei que sozinho vai ser muito difícil. E daí, entre uma e outra conversa, eu acho que aí surgiu a ideia de criarmos uma empresa. E também falou que Gabriel também tem uma área de marketing, publicidade. E então a gente pensou, nossa, por que a gente não pensa e juntamos todo esse conhecimento que cada um de nós temos para fazer uma coisa acontecer? Daí foi que a gente volou mais ou menos uma ideia, né? Que é o que até agora é o que vocês estão assistindo. É o que temos agora, mas partindo somente de sonhos de cada um, né? Eu acho que foi bem massa, foi uma conversa que até o dia de hoje a gente continua criando várias coisas, e é o que eu acho que é bem gostoso também de trabalhar com vocês. Não é uma coisa que somente nos limitamos para fazer uma coisa aqui, sino que a gente está indo muito além. Sim, com certeza. E com base nesses princípios que a Atmos nasceu, né? A gente tinha os mesmos ideais, com conhecimentos em áreas diferentes, mas complementares, isso que é o mais importante. Que não adianta ter um conhecimento super bom, mas não encaixar com o business, né? Então, a gente basicamente se dividiu assim. Gabriel em marketing, planejamento de marketing e gestão de mídias, tudo mais. O Alberto na pós-produção e eu na produção. Então, vem do planejamento, daí a gente produz o conteúdo, finaliza ele e depois volta para a publicação e distribuição desse conteúdo. Às vezes orgânica, às vezes paga. Daí vai depender muito do projeto e do cliente. Então a Atmos basicamente é isso. Por que a gente nasceu essencialmente? A gente, quando começou no início, a gente só produzia conteúdo. Então a gente viu que no começo, obviamente, a gente não tinha as melhores produções de conteúdo, mas a gente foi evoluindo. A hora que a gente chegou num nível profissional que trazia resultados, a gente percebeu que a distribuição feita com o conteúdo que a gente criava não era das melhores. E também no caso oposto, que quando a gente só fazia a distribuição, que alguém mandava um conteúdo pra gente, esse conteúdo não era tão bem produzido. E daí não tem milagre que faça um conteúdo mal produzido. Ou às vezes até o conteúdo em si, né? A didática dele não tem como salvar com marketing bom. Que tem que caminhar lado a lado. Então, existe a parte estratégica de distribuição, tanto paga quanto orgânica, mas tem que ter uma lógica nessa distribuição, ela tem que existir para que seja efetiva, mas ao mesmo tempo não adianta eu ter a melhor distribuição do mundo para um conteúdo que por qualquer motivo é falho, ou é mal produzido, ou às vezes a pessoa não consegue ela nem entender a mensagem ali. Então, como é que eu vou entregar pro cara certo, mas o que eu tô entregando não é uma coisa boa? Ou ao contrário, como é que eu vou pegar e entregar uma coisa muito boa pro cara que às vezes ele não tá interessado naquilo? Então pode estar 100% material redondinho, só que se nesses caminhos de mão dupla, para qualquer dos dois lados, não tem algum ruído, o negócio já não funciona. E daí a gente acabou caindo, né, Sim. identificando que existia ali uma lacuna, uma coisa que poderia ser resolvida. Fazendo uma coisa que abraçasse daí. E outra coisa também, para complementar, o fato de ser uma pessoa muito boa, não quer dizer... no que sentido eu estou falando agora? Existem muitas pessoas boas, existem nesse mercado muitas pessoas boas, porém, fazer tudo isto agora sozinho é muito difícil, mas nesse momento da pandemia, se a gente pensar uma pessoa que está começando, empreendendo um negócio, durante a pandemia, sozinho, é muito difícil. E a gente sabe muito bem isso. Nós somos 3 e já está sendo difícil. Pensa para uma pessoa que seja boa nesse mercado, sozinho, é complicado. Até porque o marketing, se a gente for pensar, é muito extenso, né? Não somente a parte do copy, não é somente a parte de fotografia, não é somente a parte de edição. É um conjunto de várias coisas e é a vantagem de nós termos aqui juntos agora, estarmos juntos agora, porque somos um complemento. E uma pessoa sozinha fazendo isso, pensa quanto tempo vai levar somente para levar uma campanha, somente para cuidar do branding de uma empresa. É complicado, né? Fica limitado, né? Exatamente. Por melhor profissional que seja, fica limitado ali ao tempo, às horas do dia. Já é a maior limitação ali. O cara, às vezes, se ele já faz isso para um cliente,
imagina, ele não vai ter às vezes condições para fazer isso para mais. Exatamente. Sim. Que são dois ecossistemas, vamos dizer assim, muito grandes, que é o marketing e o design, que daí entra a produção de conteúdos audiovisuais dentro. Então, são muitas coisas, são coisas complexas, mas também a gente costuma trabalhar aqui na Atmos com o que funciona. Tem, no caso, um exemplo, na produção audiovisual, você tem coisas comerciais e coisas conceituais. A gente sabe muito bem, estuda desde a faculdade, que coisas conceituais são muito mais difíceis de vender. Claro, elas trazem um valor maior, mas elas são muito mais difíceis. Por isso que a gente tem visto hoje em dia tantos anúncios que, se você for designer, você não vai achar o mais atraente do mundo, mas é o que funciona. Então, a gente também tem que priorizar as áreas de estudo, tanto de marketing quanto design e produção de conteúdo em geral. Mas é bem isso que a gente faz aqui na Atmos, né? Exatamente. Que às vezes você tem, é o maior exemplo ali, você tem uma arte estruturada ali, pensada, com contraste, blá blá blá, só que às vezes a mensagem não é concisa, ou o que está sendo passado ali não... É uma coisa que não atinge, chega, né? não chega. E às vezes não, você pode ter um print ali dos stories do teu Instagram com a própria fonte do Instagram e converte, porque é uma coisa que foi mais bem planejada no sentido de entregar a mensagem. Mas é bem nessa pegada. E daí, querendo ou não, entra um pouco nisso na parte do conteúdo também, porque a gente tem esse viés de, em alguma medida, a gente tem os nossos produtos, os nossos serviços, mas o nosso interesse também é em gerir conteúdos para que as pessoas acabem também tendo mais contato, que a gente sabe que é um universo relativamente novo, e agora, com essa questão de pandemia, as coisas aceleraram um pouco, mas se você for ver ali 6 meses atrás, ainda não estava tão difundido quanto é hoje. E Com ainda certeza. não tá como vai ser daqui, sei lá, alguns meses ou alguns anos. Então a gente vê também uma importância muito grande nisso, no gerar conteúdo, no compartilhar às vezes as informações que a gente tem, que são aplicadas ao marketing digital, mas que são aplicadas a basicamente todos os negócios. Se o cara tem uma base, por menor que seja, do marketing digital, ele aplica no que ele quiser. No negócio que ele quiser, no nicho que ele quiser. E aquela dica, né? Sempre não ficar atento aos números, e sim ao resultado final, porque grandes números não significam que grandes daí vendas. São os números de vaidade, né? Por exemplo, tem uns maiores exemplos, assim, pega lá um Instagram com 60, 70 mil seguidores de um negócio, independente de qual ele seja. Só que quanto eu vendo para essas 70 mil pessoas? Sim. Se você mensura as métricas de vaidade, beleza, tem 70 mil seguidores, 100 comentários lá, 200, 300 comentários em cada curtida. Tá, mas você vende quanto? Tipo, você consegue vender para essa galera? Você já tentou vender para essa galera? Sim. Ou você só quer que eles fiquem ali em alguma medida... E também não adianta só vender sem mensurar, né? Exatamente. Ou vender e nem saber. Da onde quem que tá veio. vendendo, da onde que veio, da onde tá saindo. Então daí é basicamente desta forma que a Atmos trabalha, né? A gente cria conteúdos pensando em distribuição mesmo, pensando no público final e, o mais importante, o resultado, conversão. Exatamente. E isso também só fazendo um último adendo, que é um processo que a gente gosta de fazer sempre o mais próximo possível dos clientes ali. A gente desde o começo também sempre teve essa relação de primeiro entender que às vezes a própria pessoa ela não pode entender direito qual é a necessidade ou a solução que ela precisa. Então esse processo do entender, do conversar, do mostrar e até do gerar conteúdo ali, em alguma medida, dividir os conhecimentos, isso torna a coisa muito mais simples. É muito mais fácil você fazer negócios com um cara que ele entende o valor ou que ele meio que precisa do que um cara que ele vai chegar aqui e vai falar o que ele acha e às vezes... A gente sabe que não é bem assim ou não é isso, e daí fica esse atrito, ou sempre esse cabo de guerra, um puxando para um lado. Sim. Então essa proximidade com os clientes e ter esse diálogo é uma outra Essencial, coisa que é essencial. Não, mas então, continuando, daí a Atmos, ela tem esse foco. A gente tem o nosso horário de trabalho, a gente tem os nossos serviços, mas também vamos começar a criar conteúdos como esse e outros formatos também, para trazer mais conhecimento e também acabar educando um pouco os nossos clientes antes de entrar mesmo na Atmos, porque a Atmos trabalha com processos, então a gente consegue encaixar esses processos em empresas, mas tem que ser seguidos esses processos para ter um resultado bom. Porque não adianta fazer as coisas sem planejamento esperando o resultado, porque provavelmente você não vai ter. Em algum caso ou outro,
pode ser que seja, mas no geral é muito difícil você ter um resultado sem um bom planejamento, né? Exatamente. Que às vezes a galera se baseia pelas exceções, né? 1, 2, 3 caras que conseguiram resultado ou cresceram de uma forma significativa, mas é o planejamento, é como se fosse não uma receita, mas você tem que seguir ali. Você tem que ter a Sim. cadência, você tem que ter um conteúdo que faça sentido, tenha continuidade, tipo. E as pessoas às vezes não sabem disso. Com certeza. Não tem e também nem tem a obrigação de saber, porque é um universo, como a gente falou, recente e tal. Então, basicamente, é para isso que serve esse tipo de formato ou os outros formatos. Para fazer, às vezes, as pessoas verem, e são coisas simples. Tem coisas simples que hoje muitas pessoas acabam não tendo conhecimento. Com certeza. E conseguir transmitir isso. E se você for fazer uma analogia, isso parece muito com um processo científico. Que você sabe as coisas que funcionam, mas também você sempre tenta coisas novas. E analisa elas, porque não adianta só tentar e não analisar, né? É tentativa e erro ali. Uhum. E você não precisa fazer uma super tentativa. Você faz pequenas tentativas ali, mensura elas para daí fazer uma coisa mais elaborada. E mesmo que essas tentativas em algum momento sejam falhas, pelo menos você sabe que aquilo ali não funciona. Com Então certeza. agora, o que eu tenho que fazer para que isso aqui funcione? Mudar tudo ou não? Só alinhar, só trocar fazer algum refino. Isso é um medo também, que às vezes as pessoas elas não dão o início porque elas já querem começar numa coisa que elas almejam como o certo, ou o ideal. E não é assim. Não é assim, nem com a gente que já tem a vivência ali do marketing digital, sabe, tá inserido em alguma medida no mercado, a gente sabe que todo dia ali, como o Alberto falou, a gente conversa, a gente discute, a gente traz coisas novas e testa, e tem coisas que não funcionam, não dá certo, e beleza, não deu, vamos para a próxima. E assim como tem coisas que funcionam, e a gente pega e potencializa essas coisas. Então, às vezes, o medo de errar ali, ou de não funcionar, breca. Não, mas como a gente já está falando e a gente já ouve várias vezes, melhor feito do que perfeito. Exatamente. Então, se a gente pensar, por exemplo, nesse podcast, o medo de fazer acontecer, o medo de fazer um podcast, o medo de falar o quê, se a gente não começa a fazer isso agora, então quando que a gente vai começar? A gente somente vai criando suas próprias travas, né, na estrada. Então, tem que começar. Aí você vai testar, vai ver, se cair, levanta, ergue, continua. E esse é o objetivo. A gente também é humano, também nós sabemos muito bem isso. Por isso que a gente estamos trabalhando em conjunto, porque sabemos muito bem o que deveríamos fazer. Obviamente, como tudo, acontece que às vezes não dá certo, mas é normal. Eu acho que o objetivo não é isso. É analisar aquilo para melhorar e fazer o melhor, Exatamente. obviamente, de qualquer coisa, conteúdo, vídeo, fotografia, enfim, em qualquer área eu acho que se encaixa isso, tem que fazer, eu acho que o objetivo tem que fazer. Depois, o mais importante é analisar o que você fez. Se você não analisa o que tem feito até agora, então vai continuar caindo sem saber o que está fazendo. Então é melhor cair, analisar por que você caiu, daí não acontecer de novo. Sim, então, não cometer mais o mesmo erro, né? Exatamente. Aprender com o erro. Exatamente. Então, é essencial. E a gente está para isso. A gente vê quais são os erros para analisar e melhorar aquilo. Como clientes, como Atmos mesmo. Então, esse é o objetivo. Até uma coisa que eu quero pegar esse gancho e comentar por exemplo, a gente também está se especializando ainda mais nessa questão dos lançamentos. E a gente sabe que os lançamentos, às vezes, você tem um conhecimento, que ele pode ser transformado em um produto digital, ali, um produto de conhecimento, só que você é uma pessoa comum, você nunca teve contato com a câmera, você nunca pegou, às vezes nem no celular, não precisa nem ser uma câmera profissional. Não tem audiência, não tem lista. Não tem audiência, não tem lista, não tem nada, daí chega 3 caras lá, por exemplo, no caso, a Atmos, fala, agora a gente vai começar a gerar conteúdo para você, para que isso seja construído. E do dia pra noite, às vezes, a pessoa se vê ali na frente de uma câmera tendo que desenvolver. Só que aí entra essa questão dos alinhamentos. A gente geralmente faz o formato de acordo ali com o planejamento do que foi levantado ali sobre o profissional e sobre o que ele vai vender. E ele vai aparecer, a gente vai trabalhando e vai fazendo esses alinhamentos.
quando as pessoas verem que essa readequação, às vezes, de nunca ter aparecido na câmera para começar a gerar conteúdo é rápida, ela é rápida. Existem pessoas que acabam ali tendo mais... não dificuldade, mas que acabam resistindo um pouco mais, mas, cara, é curto prazo, porque chega uma hora que o negócio é natural, até pelo fluxo ali que às vezes isso tem que ser feito. Tem que ter uma periodicidade. Sim. Então ela acaba perdendo essa trava, e aí depois porque se você está vendendo um produto digital, você, basicamente, é a tua... A sua margem de escala é gigantesca. E você é a cara do negócio. Na verdade, a margem de escala é o teu investimento em marketing. Quanto mais você investir, mais você vai conseguir escala. Exatamente. O limite não tem limite. Você pode vender para a China, se você quiser. Você pode vender, sei lá, se o teu produto fizer sentido. Exatamente. Você vende para quem você quiser. Então, um produto que às vezes você ia vender a nível regional aqui, sei lá, Paraná, Curitiba, o teu interesse é um número X... Faz isso vezes mundo. O maior exemplo é cursos, né? Se você tem um curso de um fim de semana, quantos alunos você conseguiria atender nesse fim de semana? Se você quiser atender, vamos dizer, 1 a 1, você conseguiria uma turma até 25 pessoas e ainda ia atender meia boca cada um. Se tivesse mais, você não ia atender quase ninguém bem. E se tiver menos, você consegue ainda algo mais pontual, só que se você quisesse tirar um retorno grande desse curso, você ia ter que cobrar muito caro das pessoas, ou seja, teu processo de vendas ia ser muito mais demorado. Então, daí você tem que botar na balança tudo isso, né? E é isso que a gente ajuda a pesar na Atmos Digital. Exatamente. Levantar todas essas informações e botar na balança. Ah, não, eu quero fazer muito bem para poucas pessoas, ou sei lá, às vezes a pessoa quer até delimitar, tipo, eu quero fazer uma quantidade menor porque eu acho que nessa forma é mais fácil. Ou não, quero fazer para, sei lá, 200 mil pessoas. Com certeza. Aí vai da estratégia. Não só do marketing digital, mas a própria estratégia de negócios ali do cara. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês e vamos ver o que vocês respondem. Até para ajudar o cliente a entender assim, o que de fato é a Atmos Digital. Ela é uma agência, ela é uma lançadora ou ela é uma produtora? Essa daí é Essa não esperava. Eu vou falar por experiência própria que às vezes até as pessoas mais próximas, depois que a gente começou a desenvolver o projeto, obviamente a gente já começou ali a aparecer e fazer os mais conteúdos, e a galera sempre pergunta, mas é agência lá, e cara, eu não vejo a gente enraizado em nenhum desses 3 termos. Eu acredito que muito provavelmente o Alberto e você também vão concordar, a gente não é uma agência de marketing, não é só uma agência de marketing digital, não é só uma produtora e não é só uma lançadora. Então, eu acho que assim como as nossas áreas se complementam, não sei se isso veio ali da essência desde que a gente começou a estruturar, mas essas coisas elas se complementam. E o nosso modelo de negócio, digamos assim, eu acredito que ele vai continuar assim sempre. Não tem como falar, Beto, agora a gente só vai fazer marketing digital. Ou, agora a gente só vai trabalhar fazendo produção aí. Podcast. A gente só vai ficar fazendo lançamento. Não tem, porque a grande parada é abraçar essas áreas e fazer com que elas conversem. Perfeito. Às vezes o cara ele é um expert, ele quer lançar um infoproduto, mas ao mesmo tempo ele quer manter ali a audiência dele nutrida com marketing digital e ele vai precisar de conteúdo. E às vezes até ele tem uma empresa que ele precisa de gestão. Ou um outro negócio. Putz, cara, eu preciso do marketing digital, mas já estamos fazendo um infoproduto aqui, já vamos fazer a produção de conteúdo para lá, a gente já distribui. E pensa você ter que fazer isso com 3 pessoas diferentes. Vamos supor, você é um cara, ele tem vários dos seus negócios, você quer fazer o infoproduto, mas ao mesmo tempo você tem uma outra empresa que precisa ali de uma assistência em marketing digital e, consequentemente, você vai precisar de conteúdo para isso. Você vai ficar fechando com uma agência de um lado, daí com a produtora do outro, e daí arrumar alguém para te lançar. Daí isso, nesse meio tempo. E aumentando o orçamento. E outra questão, daí o cara da produtora tem que mandar tudo certinho para a agência para não atrasar nenhum processo, ou os caras... Pode ter muito ruído no meio dessa parada. Esse fluxo também, porque um fluxo que em alguma medida, e dependendo, quanto maior a empresa, mais tenso ele fica. Porque quanto maior e também quanto mais antiga, porque Exatamente. às vezes tem agências de publicidade que são antigas, somente estão encaixadas em uma área só, tipo publicidade. Então, conheço o fornecedor do lançamento, conheço uma empresa, uma produtora. Então, ele tenta conectar tudo em uma área só que Exatamente. aí fica bem mais complicado no sentido de
cuidar de cada área, né? Porque, obviamente, não está dentro da empresa. Daí tem que cobrar para um, tem que cobrar para o outro, e às vezes pode ser que o tempo que você estava achando que ia entregar o produto, Não vai. não vai. Com certeza. Exatamente. Até porque, às vezes, a gente fala em agência de marketing digital. A galera, às vezes, foca muito no social media. Pensa que, às vezes, ali o processo de uma agência é só pegar e nutrir ali com... fazer post, fazer título. E não é, a gente sabe que é um negócio muito mais complexo. Social media é uma das estratégias Exatamente. do marketing. Isso é uma e tem o coisa- Um grão marketing de digital. areia. Isso é uma coisa muito massa de se deixar claro, que é o social media, as pessoas confundem social media com marketing digital. Social media é uma Uma vertente. vertente ali, é uma ferramenta, digamos assim, do marketing digital para se distribuir não é nem distribuir, para se postar conteúdos. Que daí a distribuição já é uma outra parada. Então eu posto ali os conteúdos e beleza. Faço até as respostas ali, beleza, social media. Tô gerindo aquela mídia ali e é isso. Mas fora essa parte, o pré a gente sabe que que tem que ter uma estruturação e o pós também, porque eles têm que ter o monitoramento, mensurar o que funcionou, o que não Sim. funcionou. Depois encaixar tudo isso ou realinhar isso dentro de um planejamento. Faz isso num planejamento de 3, 6 meses, com sei lá quantos conteúdos. Sim. Então é uma coisa muito mais encorpada do que parece. E voltando ali à tua pergunta, eu acho que é muito difícil a gente separar isso. Se eu tenho a chance, você iria, um exemplo, você vai num mercado para comprar uma parte das tuas coisas, depois você vai para outro mercado para comprar, e daí depois num terceiro para comprar o resto. Não, se eu tenho um lugar que eu chego, faço tudo e beleza... Até que dá para fazer. Até que dá para Só fazer. que eu tô- Só que aí já é arrisca, né? Se você quiser fazer isso, deixar como que separadinho tudo, né? Na verdade, até é boa esse questionamento, que no Brasil, inclusive, tem muita gente que faz isso. Até é por isso que você vê semanas no mercado com Aham. promoções bem específicas. Então, eles fazem pingar. E a pessoa, eu já vi vários casos de pessoas pingando no mesmo dia, de mercado em mercado, para pegar o melhor preço. Mas se todos estiverem no mesmo lugar. Sim. Então, é bem isso. Se tudo estiver no mesmo lugar, mas às vezes eu tenho uma parceria com você que eu aumento o valor de tal produto e você abaixa do outro. Então vai forçar o cara ou comprar aqui ou aí. Porque ele vai ter a ilusão de que um tá mais barato e não vai perceber o outro e acaba fazendo isso. Mas aqui na Atmos a gente é o contrário. A gente, além de prestar todos os serviços, a gente tem toda a estrutura necessária. Uhum. E é isso que diferencia a gente da maioria, porque o nosso custo acaba caindo. Claro, não vou dizer que não é um investimento tão simples assim, porque marketing você espera resultados, e sempre que espera resultados você tem que fazer o investimento na mesma postura. Às vezes compensa você fazer esse fluxo ou inconscientemente você acha que compensa. Mas às vezes não, porque beleza, o brasileiro às vezes pode ter esse costume de ir para um mercado ou outro. Só que o quanto eu, vamos por gasto de combustível a mais para fazer isso? Às vezes o 40 centavos que eu tô economizando numa bolacha, eu tô gastando 2 de combustível. Com certeza. Então, tipo, às vezes é inconsciente, a pessoa acha que ela tá economizando, mas ela não bota o todo na ponta do lápis. Exatamente. E é isso que às vezes acaba acontecendo nesse formato. O cara faz, essa produtora aqui, ela vai sair, sei lá, R$1.000, R$1.500 mais barato. Essa agência, o FII mensal dela, sai tanto mais barato. Só que, cara... E o impacto no final. E o impacto no final, às vezes, o que ele deixou de vender porque eu como produtora, o meu fluxo com a agência não tá legal e eu não tô conseguindo entregar 100% do que eu poderia entregar. Eu, às vezes, economizei, que volta no que o Beto falou, marketing é investimento, não é gasto. Você nunca vai gastar com marketing, a não ser que ele esteja sendo feito da maneira errada. Você vai isso é uma investir. coisa... Então, é muito melhor você investir e ter um resultado proporcional do que você economizar e ter um resultado econômico. Então, eu acho que é meio que essa analogia. Uhum. Se você fizer o investimento do jeito certo, obviamente que ele vai ter retorno. Agora, somente vai torrar o dinheiro à toa, obviamente que você está perdendo, né? Com certeza. Aí não é o objetivo. E o objetivo é da gente orientar a nossos clientes Sim. para dizer o que é o melhor. Porque senão, então, se a gente fosse maldoso, vamos dizer assim, não, investe isto e aquilo, porque é o melhor, entre mais, até não precisa. Obviamente que o investimento é uma parte crucial na parte do marketing, mas tem que saber muito bem
onde você tem que colocar esse investimento, Sim, saber bem onde, nessa. porque se e aí é que tá a gente entra para isso, a gente entra não somente para fazer todas as nossas áreas acontecer com o cliente, também ajuda o cliente Sim. nessa jornada, na jornada da sua marca e tudo mais. Tanto que esse processo, por ele ser tão próximo da gente dialogar e conversar, a gente já chegou às vezes a chegar e não pegar projeto. Falar, ó, cara, eu acho que a gente pode ali ajudar em alguma medida estruturar, faz esse processo internamente. Que o momento não era, o Exato. momento da E empresa se não você era for de ver, dar esse passo, né? em modelos de agência ou de qualquer outro negócio, chega um cliente lá, você vai falar pra ele, cara, faz ali, eu acho que ainda você tá muito cru, vamos... Não faz, a galera ia pegar, ia botar um social media simples, o cara não ia ter resultado e depois o cara ia sair falando, porque marketing digital não funciona. E não é isso que a gente o pega X. o cliente e joga ele de lado. A gente Não. dá todo o aconselhamento, a gente Exatamente. faz pré-análise, até o que o Alberto falou, para a gente chegar num conselho para o cliente, falar, ó, siga este caminho ou estes caminhos, a gente faz toda uma pesquisa extensiva do cliente, Exatamente. do público, do engajamento, da presença digital dele. Então, isso não é baseado em achismo, isso é baseado em pesquisa. Exatamente, em pesquisa. E tanto que existem clientes que a gente chega nessa fase de pesquisa que eles têm até a possibilidade de fazer coprodução. A gente não chega nem a passar um orçamento fechado. Fala, ó, vamos desenvolver um projeto juntos. Sim. Que isso é uma outra, eu imagino que seja um outro ponto forte. Porque às vezes o cara ele tem um projeto super bom e nessa análise a gente analisa, pô, tem potencial aí, o negócio é uma coisa boa, tem como desenvolver. Faz um formato coprodução, não vai chegar e cobrar, botar um orçamento absurdo. Sim. em O cima do lucro cara. é nosso, é como uma sociedade. Exatamente, Né? faz A gente uma trabalha sociedade. junto, mas a gente divide junto o lucro também. Exatamente, e isso, querendo ou não, é visando ali, obviamente, o negócio, só que também tem a questão da relação. Desde o início a gente fala, não pode se confundir dentro do marketing digital números com pessoas. São ali, na plataforma, é uma contagem numérica, mas aquele número é uma pessoa. Então, se você tem ali 700, 800, 1.000, 10 mil pessoas que você está gerando conteúdo, você tem que ter em alguma medida uma responsabilidade tanto em cima desse conteúdo, quanto no cara que você está ali fechando o negócio. Você está cobrando para gerar conteúdo. Então, é um peso. Tipo, você tem que ter tudo isso desde a negociação. Desde a hora que o cara entra para trocar uma ideia, seja para fazer daí uma coprodução, seja não, vamos fazer uma proposta de serviço, ou seja para falar, cara, vamos desenvolver isso, a gente auxilia e em um segundo momento a gente volta com isso mais fechado e a gente desenvolve junto. Porque no fim é o que... Em alguns casos muito específicos também a gente faz até, vamos dizer, de graça, assim, que seria o investimento da Atmos em produtores de conteúdo. Quando a gente identifica que tem algum conteúdo de muito valor, assim, que a pessoa já tem o engajamento ali necessário, faz toda essa pesquisa que a gente falou, então a gente consegue, às vezes, fazer uma parceria um pouco mais interessante para o cliente, mas isso são casos muito específicos. Exatamente. E também é aquela coisa, não adianta só a gente fazer o trabalho e o produtor de conteúdo não fazer a parte dele. É uma coisa que ia embalar com o que você está falando. Tipo, a gente dá o nosso melhor. E a gente sabe muito bem disso, né? Na nossa área de marketing, na publicidade, produção, pós-produção, a gente sabe muito bem do nosso potencial. Só que também fica do lado do cliente, que tem que fazer seu melhor também. Porque podemos vender um produto, podemos fazer tudo possível para glorificar essa marca. Só que se a pessoa não vai caminhando com a gente, na verdade nem caminhando, porque a gente, se o cliente montar com a gente, é Fórmula 1, tipo, já vamos disparando e vamos indo rápido, né? Exatamente. Então, se a pessoa não se monta nisso, já... Aí que tá, tipo, às vezes a gente analisou vários clientes bem interessantes com um produto muito bom, só que, infelizmente, tu vê que o cliente também não está aportando muito disso. Tem que entender o cliente que quando você está aqui, você está assumindo agora outro nível. Você quer outros patamares. Você quer resultado. Exatamente. E quem quer resultado tem que ter trabalho. Exatamente. Trabalho duro gera resultado. E dentro do marketing digital, às vezes as pessoas subestimam. Demanda tempo. Tem que fazer, tem que demandar tempo, tem que... Não é somente largar o produto e já era. Seja planejando, seja pensando, seja gravando, seja distribuindo, seja monitorando, são ciclos ali que demandam tempo. Óbvio, você tem que
vai muito ali da organização, mas você tem que estar ciente que É você uma vai metáfora, ter que... tipo, é como o produto é um bebê. Sim. Exatamente, você Tem que tem nutrir ele, nutrir, tem que- alimentar, ele vai crescer. E quando cresça, dependendo de como que a gente encaminhou e fez tudo isso ao redor, é o resultado do trabalho da gente. Com certeza. E daí, para finalizar agora, falando um pouco da Atmos, do conceito, até da identidade visual da Atmos, que a gente falou muito de abraçar, pegar várias áreas, englobar várias coisas, a Atmos vem de atmosfera digital. Ou seja, até por isso que a gente se baseia tanto em espaço, tudo mais, terra, nosso lar. Atmosfera é a barreira que separa a vida. Então, o que vai te dar todo o suporte necessário para viver e construir, evoluir, é a atmosfera. Se não fosse ela, a gente não estaria aqui. Exatamente. Então, a Atmos é basicamente isso. A gente visa englobar várias áreas para tornar o seu negócio cada vez mais sustentável e vivo. Fazer ele se desenvolver dentro de uma atmosfera saudável. Acho, Com certeza. Mas de uma atmosfera que tenha uma vida... não uma vida longa, não sei o termo certo, mas uma atmosfera saudável. Sim. Que não seja ali o cara ficar um ano e depois ele construiu tudo aquilo em cima de uma base digital sólida. Com certeza. Fraca. E daí onde que entra o foguete nisso tudo? O foguete é o além da atmosfera, o além do que estaria ao nosso alcance. É buscar também fazer analogia aos lançamentos digitais, que também é um dos focos da Atmos, mas a exploração, chegar em lugares mais distantes. Aonde que a sua empresa quer chegar hoje? Aonde que a sua marca pessoal quer chegar? Então, é basicamente com esse conceito que a gente criou essa marca Atmos Digital, focando tanto na atmosfera quanto no além da atmosfera. Boa. E depois, para finalizar agora, a parte do podcast mesmo, o Orbitalcast. O Orbitalcast também traz um pouco desse conceito, que é o ato de você entrar em órbita. Então, quando você entrou em órbita, você já teve muita coisa ali para trás, o lançamento em si, a parte mais crítica na hora de sair da atmosfera. Então, tudo isso representa também o conceito do podcast. Exatamente. E daí, basicamente, esse primeiro a gente fez, né, pra gente mostrar pra galera, porque tem várias, às vezes, dúvidas que são levantadas e por falta de espaços pra gente fazer isso também, né? Sim. Porque a gente tem os nossos canais ali, o Facebook, o Instagram, agora o YouTube, só que é difícil, às vezes, as pessoas verem por dentro mesmo. Sim. Então, vê ali a ponta, né? O conteúdo já feito, já... Então, esse canal, basicamente, além de ter, às vezes, nesse formato, uma relação mais próxima da galera com a gente traz pessoas, vai trazer pessoas que são do dia a dia. Então, não são pessoas que têm ali, que são experts em marketing digital ou que têm o conhecimento. Então, são pessoas que fizeram o marketing digital ou fazem e no dia a dia, cara. Da forma que aprendeu, da forma que viu, da forma que consegue aplicar e consegue ter resultado. Então, às vezes, isso também é legal para mostrar, além do nosso ponto interno da Atmos, das pessoas, como elas estão fazendo. Você vê como são os processos, mas vê que, às vezes, da forma que eles são aplicados, no dia a dia, ali na realidade, ele pode ser um pouco diferente. Então, a gente traz e vai trazer pessoas que fazem isso no dia a dia. E isso vai ser uma coisa bem gostosa, no sentido de até as pessoas que vão assistir vão se inspirar, porque vai ter muitas pessoas que começaram do nada e com a unha, né? Uhum. E construíram, sem saber muito de marketing, construíram um produto bem interessante. Logo a gente vai falar isso mais na frente, com certeza vamos apresentar vários já que visitaram a casa. Exatamente. E conversamos várias coisas. Então é como que o objetivo também para que as pessoas que estão aí desse lado acompanhem muito a gente e vejam, poxa, eu também tenho uma coisa que apresentar, eu tenho um produto interessante, mas aí é que tá, não fiquem dentro, né? Tem que externar isso. Então, esse é o objetivo de trazer o podcast também. Apresentar pessoas que é um humano. É um outro humano também, outra pessoa humilde que chega aqui e vai falar da sua experiência e vai contar como que chegou até ali. Então, se você sabe de alguém que queira participar, se você acha que é interessante alguém que esteja tendo resultados com marketing digital e você quer saber um pouco mais da história dela,
deixa aqui nos comentários, a gente entra em contato com ela. Esse não é o primeiro episódio do Orbitalcast, ele é o primeiro que a gente está postando para fazer a apresentação, mas a gente já gravou 2 anteriormente, que serão postados na sequência. Esse é o 000. Esse é o capítulo 00. Então, daí a gente vai começar a lançar a cada 2 conteúdos por mês do Orbitalcast, quinzenal. E vamos interagindo aí, vão deixando suas dúvidas. Se vocês tiverem algum questionamento para um dos nossos convidados, a gente vai entrar em contato com eles e responder ali nos comentários. E conforme a gente for evoluindo, isso tudo está sendo mudado o layout, a gente está fazendo vários testes até para achar o formato perfeito, que mais agrada a vocês também. E gera resultado, que o intuito aqui é ensinar e ajudar vocês a aprender um pouco mais sobre marketing digital e produção de conteúdo. Exatamente. E só também deixando um lembrete, a gente produz e vai produzir ainda vários outros conteúdos nos nossos outros canais também. Facebook, Instagram, procurando lá @atmosdigi, a galera consegue achar. E lá é muito legal pra gente ter um contato mais próximo. Tem website também. Site também. E lembrando que esse conteúdo, o conteúdo inteiro, o Orbitalcast inteiro vai estar sempre no YouTube primeiro e depois nas outras plataformas. Perfeito. E acho que é isso, cara. É isso aí. Obrigado por ter assistido aí. Espero que você acompanhe o Orbitalcast, que vai trazer vários conteúdos muito interessantes. E é isso aí. Boa. Esta é a equipe da Atmos, esta é a Atmos Digital e vem voar com a gente. Boa, vamos que vamos. Valeu.